Sabe aquela história que chega assim de mansinho, como quem não quer nada e ganha completamente o seu coração? É sobre um livro assim que eu vou conversar com vocês hoje. Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje eu vim conversar com vocês sobre esse livro aqui que é Para Que Não Seja Esquecido, do Peter Anton, em colaboração com a Kelly Oliveira Barbosa, um livro maravilhoso e eu já vou contar para vocês detalhes por que eu amei tanto esse livro aqui. Então antes já deixa o seu curtir aí pra mim, me ajuda bastante você deixando curtir aqui no vídeo. Também se inscreva no canal se você não for inscrito, dá uma olhada no conteúdo que eu produzo, como eu sempre falo, e se for interessante para você, você vai ser muito bem-vindo por aqui. Compartilhe os meus vídeos com outras pessoas para que você me ajude a incentivar mais e mais pessoas a ler. E conta pra mim se você já leu esse livro, e se você não leu esse livro, gente, espera aí que você vai querer ler daqui a pouco. Como vocês viram aí, esse livro aqui, Para Que Não Seja Esquecido, é um livro escrito a 4 mãos. E a história, do surgimento dessa obra aqui é o seguinte: o Peter, ele é um austríaco nascido em Viena, que hoje é um senhor que mora aqui no Brasil, mora em Belo Horizonte. Ele queria contar a história de vida dele, que de fato é uma história muito rica, e ele procurou a Kelly para ver se ela podia escrever, transcrever essa história dele. A Kelly aceitou essa missão e aí ela passou a colher o relato dele, por áudio. Teve acesso a documentos, a fotos do Peter, e aí a Kelly então escreveu o livro contando a história do Peter, Por isso que eu disse que é um livro escrito a 4 mãos. E é de fato uma história muito tocante, gente, que fica ainda mais incrível através da narrativa da Kelly, que é uma narrativa muito bonita, muito fluida, é muito fácil de ler e ao mesmo tempo você percebe que é um texto muito bem construído. Eu fiquei encantada logo nas primeiras páginas, porque junta um texto muito bem escrito com uma história que é uma história real, é uma história de vida muito impressionante. Logo no início a gente já percebe que vai ser um livro impressionante e a gente já fica interessado em saber como foi a vida desse homem aqui que quis contar a história dele pra gente. Então, do que se trata Para Que Não Seja Esquecido? Como eu falei, a história do Peter. E o que tem de tão interessante na história do Peter? Ele nasceu em Viena, E aí ele viveu lá durante boa parte da infância. Ele conta que dessa infância dele, ele viveu a guerra, o pai dele foi mandado para a guerra, então ele viu as consequências da guerra tanto na vida do pai dele quanto na vida dos vizinhos. Ele foi testemunha de cenas assim terríveis, traumatizantes mesmo. Ele viveu o comunismo, ele viveu momentos muito difíceis lá no país dele. E ele veio para o Brasil e teve que se adequar a uma cultura totalmente diferente da dele. Então aqui o Peter ele vai narrar desde a sua infância, é quase que um romance de formação. Não é um romance de formação, tá, gente? Mas é muito parecido, porque ele vai narrar a sua infância e ele vai trazer pra gente detalhes sobre a vida dos pais dele, detalhes muito íntimos, como traições do pai dele, por exemplo, problemas da mãe dele e do resto da família, Vai ter um momento aqui que ele já no Brasil vai visitar a família na Áustria, a família que ainda vivia lá sob o regime comunista, então ele vai contar como é que foi, tudo que ele teve que passar para chegar até a família dele. Enfim, ele traz informações aqui tanto da história mesmo, do que estava acontecendo, e é muito legal a gente ver uma pessoa que viveu aquilo contando a história, Não é só alguém que pesquisou aquilo, não é só alguém que está falando por achismos, é alguém que de fato viveu aquilo contando como foi ser testemunha da história. E também porque além desses grandes eventos, que vão atormentar, que vão trazer mudanças drásticas para a vida do Peter, ele também vai contar aqui os pequenos momentos da vida, os momentos em casa, a intimidade dele ali com os pais, os sentimentos dele, como é que foi a adaptação no Brasil. Então tem assim a grande história e a pequena história, como a vida de cada um de nós. A gente recentemente aí, a gente tá começando a sair agora desse período de pandemia, se Deus quiser,
Então a gente pode dizer, né, que a gente viveu um momento histórico importante do mundo. E durante esse momento histórico do mundo, que vai ficar aí para os livros de história do futuro, a pequena história da vida de cada um de nós estava acontecendo. E é exatamente isso o que o Peter vai conseguir retratar aqui através do texto da Kelly, maravilhosamente bem escrito, como eu falei. Eu nunca vou cansar de elogiar a Kelly, porque realmente é um texto muito bom que consegue nos passar essa emoção. Eu imagino que o relato do Peter tenha sido muito emotivo, porque é uma história que tem momentos felizes, mas tem momentos que são muito difíceis. Então, eu acho que a Kelly conseguiu trazer essa emoção que eu imagino que o Peter passou para ela. Eu simplesmente amei essa dualidade, sabe? Da história acontecendo enquanto a vida do Peter ia acontecendo também. E uma coisa que eu achei muito interessante também nesse livro aqui, e eu acho legal chamar a atenção para vocês sobre isso. O Peter, ele não é ninguém famoso, né? Ele não é um político, ele não é um artista. E por que eu me interessaria por saber da história de alguém que não é famoso, né? Às vezes a gente simplesmente não olha pro outro, né? Uma frase da Clarice Lispector que eu gosto muito, né? É que cada indivíduo é um mundo. E outra coisa também ligada a Clarice Lispector que marcou minha vida foi quando eu li A Hora da Estrela. A vida da Macabeia me tocou de uma forma que eu passei a olhar para as outras pessoas de uma forma mais empática. E já tem um tempo que eu li A Hora da Estrela, eu acho que estava precisando ler um outro livro nesse estilo. E esse livro aqui é nesse estilo, porque conhecer a vida do Peter, uma pessoa comum, uma pessoa ordinária no sentido de que não é ninguém, nenhum superastro, né, ninguém super conhecido, me fez olhar para o outro, me fez perceber que as pessoas que passam pela nossa vida, às vezes elas vão passar para nunca mais voltar, e aí aquela pessoa acaba ali pra gente, mas a vida daquela pessoa tá acontecendo. Assim como às vezes a gente passa na vida das pessoas e a gente acabou pras pessoas, né? A gente passou, a pessoa nunca mais vai ver a gente, vai saber da gente, mas a nossa vida continua acontecendo. Então a vida de cada um importa. A vida de uma pessoa completamente comum é uma vida riquíssima, é uma vida que nos ensina demais e você vai aprender muito e vai se emocionar muito com esse livrinho aqui, que tem o quê? 151 páginas e assim, é muito fácil de ler e eu tenho certeza que vai marcar. 2020 precisa desse livro aqui, gente. Leiam esse livro aqui, é realmente muito bom. Como eu falei, é um texto muito interessante, né, que nos insere de fato na narrativa, que faz a gente ficar interessado mesmo pelo que vai acontecer aqui, pelo que aconteceu na vida do Peter. E além disso, essa edição aqui, ela traz, no final, é um livro editado pela editora Penalux, e ele traz aqui no final algumas fotos que eu vou tentar mostrar aí pra vocês no vídeo, dos personagens dessa história, né? Do Peter, da esposa dele, da família dele. Então é muito legal você ler toda essa história aqui e aqui atrás você conseguir colocar rostos, né, nesses personagens. Isso traz mais ainda para a realidade, né? Você lê sabendo que é uma história real, que o próprio autor tá te contando a história de vida dele, tá abrindo ali toda a intimidade dele para que você reflita alguma coisa e traga alguma coisa assim de bom para sua própria vida. E além do mais, no final você pode ir lá e ver o rostinho de cada uma das pessoas que ele tá falando aqui. Eu acho que isso ajuda muito em biografias, né? Aqui no caso, uma autobiografia escrita em colaboração com a Kelly, aqui nesse caso desse livro. E eu achei muito legal a edição trazer, de fato, essas fotos aqui. Como eu falei, é uma edição da Penalux. Você encontra ela se você se interessou. Como não é um livro muito conhecido, né? Então talvez ele passe despercebido para você aí, mas procure ele tanto na Amazon, na Submarino, na Americanas também tem. E no site da editora Penalux também tem lá. Eu vou deixar os links todos aqui embaixo onde você encontra ele para comprar. Eu vou deixar também todas as informações da Kelly, né, que foi a responsável pelo texto aqui. Se você quiser entrar em contato com ela, o e-mail dela tá aqui embaixo, as redes dela também. Eu acho que vale muito a pena, você não vai se arrepender. Leia e depois volta aqui para me contar o que você achou
tenho certeza que você vai voltar aqui pra me agradecer. Ah, gente, a Kelly também, ela tem um outro texto, uma coletânea da Chiado, que se chama Quarentena, Memórias de uma Vida Confinada. Vou deixar a foto do livro aqui, que tem um texto dela ali também, que eu já vou dar um jeito de ler, porque eu gostei muito do texto da Kelly, e eu já falei com ela, eu quero ler tudo o que ela escrever daqui pra frente. Então também fica essa dica, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito desse livro aqui, e você vai querer ler algo mais da Kelly. Então já fica sabendo, os links estão todos aqui embaixo. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui comigo, um beijo e até o próximo vídeo.